Olá, galerinha do J Explica, professora Annelise aqui de volta com vocês para dar continuidade ao nosso curso de Física. E fechando a parte de óptica, nós vamos ver as lentes esféricas. Vamos entender aí um pouco sobre os óculos, sobre telescópios, sobre máquinas fotográficas. Bora lá? Então, o que são as lentes esféricas? É um sistema óptico construído a partir de três meios homogêneos e transparentes, separados 2 a 2 por duas superfícies esféricas ou uma superfície esférica e uma superfície plana. Ai, meu Deus, que difícil! Calma, que nos próximos slides vocês vão entender direitinho o que é isso e qual que é a função dele. Qual que é a importância da gente estudar as lentes esféricas? Basicamente, é o assunto mais usual da óptica geométrica, certo? Porque ele se aplica aos óculos, lentes de contato, telescópios, máquinas fotográficas, microscópio. Tudo isso tem na nossa apostilinha. Tem uma leitura muito legal explicando cada uma dessas máquinas, certo? Então corre lá no nosso Telegram, acessa a apostilinha e leia mais sobre o assunto. Classificação das lentes esféricas. As lentes podem ser de bordas finas ou de bordas grossas. Bordas finas é quando ela é mais gordinha no meio, mais fina nas pontas. E bordas grossas quando é o inverso, mais fininha no meio, mais grossa nas pontas, certo? Dentre elas, eu tenho a biconvexa, plano convexa de novo, biconvexa, plano côncavo e convexo côncavo, certo? Cada uma dessas tá explicadinho na apostila pra gente não se alongar muito aqui, ficar um vídeo muito extenso, muito chato de assistir, tá? Mas cada uma delas tá explicado na apostilinha. Importante saber. Outra forma de classificar as lentes é quanto o seu comportamento, é a forma mais abordada nos exercícios vestibular, que é quando a lente é convergente ou divergente, certo? Quando ela é convergente, quer dizer, o que significa convergente? Que ele vai para um ponto só, certo? Então, os raios incidentes passam pela lente convergente e vão para um ponto só, certo? Convergem para um único ponto. Importante aí, representação das lentes convergentes se dá por essa seta aí, em que as pontas vão para lados opostos. Já as lentes divergentes, a representação é ao contrário, é uma seta onde as pontas apontam para a mesma direção, certo? E o que acontece aí nas lentes divergentes? Os raios, eles vão divergir, vão abrir a partir de um ponto. Ou seja, se eu pegar aí as retas que indicam os raios de luz, que eles estão divergindo, se eu alongá-las, eu vou ter esse ponto que vocês veem à esquerda da imagem, que é o ponto de partida dessas setinhas, certo? Esse é o ponto divergente, da onde, teoricamente, sairia os raios que vão divergir, vão para lados, como se fosse abrir um leque, certo? Agora, quanto à formação da imagem, vocês devem lembrar, se vocês assistiram a nossa aulinha passada sobre espelhos, e eu tenho, de acordo com onde está o objeto, eu vou enxergar ele de uma forma, né? Vai me dar uma imagem diferente. A mesma coisa acontece com as lentes, certo? Eu vou ter 5 tipos de imagens nas lentes convergentes e um tipo nas lentes divergentes, parecido com os espelhos, né? É a mesma ideia, gente. Inclusive, são as mesmas leis que regem, certo? Então, vamos aí ver como que fica cada caso. Primeiro caso, certo? Objeto além do ponto antiprincipal. O que é ponto antiprincipal?
é 2 vezes a distância focal, certo? Então vocês veem aí a imagem do O, que é o centro da lente, o F1, que é o foco, o 2F1 é o dobro do foco, que é o ponto antiprincipal. Tem o ponto antiprincipal do objeto, à esquerda, e da imagem, à direita, certo? Então, no caso, se o objeto está antes do ponto antiprincipal do objeto, que são os casos da máquina fotográfica do olho humano, o que vai acontecer? Eu vou obter uma imagem real, invertida e menor, situada entre o foco e o ponto antiprincipal da imagem, certo? No segundo caso, quando eu tenho o objeto no ponto antiprincipal do objeto, certo? Na lente convergente. Então, ele está bem em cima do dobro do foco, do ponto antiprincipal, que é o caso das copiadoras. O que eu vou obter? Uma imagem real, invertida, igual, do mesmo tamanho, situada no ponto antiprincipal da imagem, do outro lado, certo? Terceiro caso, objeto entre o foco principal do objeto e o ponto antiprincipal do objeto, ou seja, ele está entre a distância do foco e o dobro da sua distância, certo? O que vai acontecer e onde é usado? Projetores de slides e projetores de cinema, certo? Como funciona o projetor? Põe uma imagenzinha pequena e na tela aparece uma imagem grande. Então, eu vou ter uma imagem real, invertida, por isso que nos projetores antigos, aqueles que usavam na sala de aula nos anos 90, se colocavam as imagenzinhas de ponta cabeça, para quando vai projetar na tela, aparece de cabeça para cima. Então, imagem invertida e maior, situada além do ponto antiprincipal, certo? Número 4, objeto em cima do foco principal do objeto. O que acontece? Eu vou ter uma imagem imprópria e formada no infinito. O que isso significa? Vamos pensar nos exemplos. Eles usaram um canhão de luz e farol. Não é farol semáforo, é farol marítimo, essas coisas, sabe? O que acontece? Já viram um canhão de luz? Daqueles que gente rica usa no casamento? Então, você enxerga aquele canhão de luz tipo do Batman a uma distância muito grande e você não sabe onde ele termina. Você só enxerga o feixe de luz, certo? Então, você não tem uma imagem... Ele tende ao infinito, certo? Quinto caso e último das lentes convergentes, eu tenho o objeto entre o foco principal e o centro óptico, certo? Então, meu objeto está pequenininho ali, vocês estão vendo? Cuidado para não confundir a imagem com o objeto. Ele está bem entre o foco e o objeto. O que vai acontecer? Isso daí é usado na lupa. O que acontece na lupa? Eu aumento o objeto, certo? Na correção da miopia também, né? Eu não enxergo de longe, eu coloco o óculos, eu começo a enxergar. O que acontece? Eu vou ter uma imagem virtual, certo? Direita e maior, formada entre o foco do objeto e o centro óptico. Beleza? E o último caso, que são as lentes divergentes, que é aquelas que corrigem a hipermetropia. Hipermetropia, você não enxerga de perto. O que vai acontecer? O objeto, ele é colocado antes do foco, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter uma imagem virtual, direita e menor, certo? Então, na miopia, eu vou ter uma imagem maior. Na hipermetropia, eu vou ter uma imagem menor, certo? Fórmulas que são usadas nesse caso são as mesmas fórmulas dos espelhos. Então, eu tenho a equação de Gauss, né? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância, distância da imagem, mais 1 sobre a distância do
objeto. A equação de aumento linear transversal é igual a do espelho. Quanto que dá o aumento? Então, a altura da imagem sobre a altura do objeto é igual menos a distância do objeto sobre a distância, menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. É importante aí o estudo dos sinais, certo? Quando o F0, o foco do objeto, for maior que zero, significa que é uma lente convergente. Quando ele for menor que zero, é uma lente divergente. Quando o D0, a distância do objeto, for maior que zero, é um objeto real. Quando for menor que zero, é um objeto virtual. Quando o DI é maior que zero, é imagem real. Menor que zero, imagem virtual. Quando o HI for maior de zero, é uma imagem direita ou direta. E quando o HI for menor que zero, a imagem é invertida. Decoradinho isso daí, tá, gente? Não tem como fugir direito, não. Vergência. Nossa, outro conteúdinho aí. De forma. O que é a vergência? É 1 sobre o foco, certo? Dado uma lente esférica em determinado meio, chamamos vergência da lente a unidade caracterizada como o inverso da distância focal, certo? A unidade utilizada é o dioptria ou di, certo? Dioptria, desculpa, gente. Dioptria, palavra difícil. Um di é igual metro a menos 1, beleza? E também é o grau, certo? Se você usar óculos, você é acostumado lá a aferir seu grau no oftalmologista e lá na ótica. Mandar fazer seu óculos, você fala, meu óculos tem 0,75 graus, tem 1, não sei quantos graus, certo? Então, um di é 1 grau, beleza? Defeitos da visão e a correção. Vou colocar aqui os mais pedidos no vestibular. Então, a miopia. A pessoa que possui miopia tem o globo ocular um pouco mais alongado que o normal e a imagem se forma antes da retina e a pessoa não enxerga o objeto com nitidez. Para corrigir, lente divergente, certo? E o grau vai ser um número negativo, certo? Que a vergência da lente vem com sinal negativo. Hipermetropia. As pessoas que apresentam hipermetropia apresentam o globo ocular mais curto que o normal, fazendo com que a imagem se forme atrás da retina, certo? Então, para corrigir, usa-se lente convergente para aumentar a convergência dos raios, fazendo com que a imagem se forme exatamente sobre a retina, certo? Neste caso, a vergência é positiva. Então, se você ler só a receita da lente lá, dos óculos, vai estar positivo. Se você tem hipermetropia, se você tem miopia, vai estar negativo. Então, lentes convergentes para hipermetropia e lentes divergentes para miopia, certo? Outros defeitos, a presbiopia ou vista cansada, que é quando você chega a uma certa idade, né? Todo mundo vai precisar de óculos, né? O que acontece? O cristalino vai perdendo a elasticidade e fica difícil de ler de perto. Por isso que você vê assim, quando a pessoa vai ficando velha, vai perdendo o braço, né? Porque a pessoa vai esticando o braço para conseguir ler até que não consegue. Fica análogo à hipermetropia. Então, para corrigir, lente convergente. Astigmatismo é um outro tipo de problema e é um outro tipo de lente, né? Nem é divergente nem é convergente, é uma lente cilíndrica, certo? O astigmatismo é o resultado da incapacidade da córnea centrar uma imagem para a retina, pois ela apresenta como defeito o fato de possuir raios de curvaturas irregulares.
tudo bem? E o estrabismo, né, vesgo, apresenta como defeito a incapacidade de dirigir para o mesmo ponto os eixos ópticos dos olhos, né? Um olho acaba indo para cada lado. E a correção é o de lentes prismáticas, né? Esses daí só por uma questão de curiosidade, tá, gente? Exemplo, então, um objeto de altura AB de 10 centímetros é colocado a uma distância de 20 centímetros de uma lente. Verifica-se a formação de uma imagem virtual do objeto com altura de 5 centímetros. Qual a distância da imagem à lente? Então, vou usar aí a fórmula do aumento, que é I sobre O, certo? Esse aumento foi de 5, 10, ou seja, meio. Ela diminuiu, né? Então, 5 sobre 10, 1 sobre 2, meio. O aumento é igual a menos P, certo? Menos a distância da imagem, P', sobre o P. Então, meio é igual a menos P', que é a distância da imagem à lente, sobre a distância do objeto à lente, que é 20, certo? Fazendo aí, passam para um lado para o outro, P' dá menos 10 centímetros, tudo bem? Aí, para achar o foco, a equação de Gauss, 1 sobre foco é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre P', então 1 sobre 20 mais 1 sobre menos 10, vai dar 1 sobre F é igual a menos 1 sobre 20, portanto, F igual a menos 20. Se o foco é negativo, no estudo dos sinais me diz que a lente é divergente, certo? Então, a distância é de 10 centímetros da imagem à lente. A distância focal é de menos 20 centímetros e o tipo da lente é a lente divergente. Outro exemplo do ITA. Um objeto tem altura HO, de 20 centímetros. Está situado a uma distância de 30 centímetros de uma lente. Esse objeto produz uma imagem virtual de altura HI de 4 centímetros. A distância da imagem à lente, a distância focal e o tipo de lente são respectivamente. Então, vamos lá. Da fórmula do aumento, I sobre O, então a imagem deu 4 centímetros, o tamanho do objeto original era 20, 4 sobre 20 dá 1/5. A é igual a menos P' sobre P, certo? Ele quer o P', que é a distância da imagem à lente. Então, eu tenho que o A é 1 sobre 5, o P é 30 centímetros, né? A distância do objeto até a lente. Fazendo as contas, P' dá menos 6 centímetros. Aplicando na equação de Gauss, eu vou ter que o F dá menos 7,5, que é a distância focal, certo? E como o F é negativo, daquela análise de sinais que eu falei que é decorebinha, a lente é divergente, certo? Então, eu tenho aí a distância da imagem à lente, que é 6. O foco, que é menos 7... Desculpa. A distância focal, que é menos 7,5. E a lente divergente, ou seja, a letra C. E é isso, galerinha. Gostou da aula? Dá um joinha aí pra nós. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha com seus amigos. Nós já temos aí vários vídeos das nossas aulas. De todas as disciplinas aí. Estamos encaminhando para finalização aí do ano. Estamos chegando próximos ao Enem. Se você ainda não tem acesso à nossa apostila toda caprichada, esmiuçada, com muito exercício, com gabarito, você clica aqui embaixo, acessa o nosso grupo do Telegram, que nós divulgamos as apostilas por lá, certo?
bons estudos e até a próxima!